Agora é tempo de abordarmos o direito ao bom nome com o nosso advogado da casa, Marco Biá. Ele vai nos explicar o que é que significa isso do direito ao bom nome. Já todos ouvimos falar, mas certamente nem todos saberão o que é. Olá, Marco. Como estás? Tudo bem. É um gosto de ter-te aqui novamente. Estás obrigado. bem? Estás bonito como sempre, claro. Não é difícil. Não é difícil, é verdade. Temos forte. E vens-nos trazer um pouco da tua eloquência e da tua sapiência. Obrigado. Marco, direito ao bom nome. O que é isso, direito ao bom nome? Já ouvimos isso em filmes e em novelas. Direito ao bom nome, ofensa ao bom nome, não é? Ofensas à honra. A honra, exato. Ofensas à consideração. E o que é isto? O que é isto? O que é isto? As pessoas têm direito a ter a sua imagem livre de histórias que outros queiram apresentar da sua própria pessoa. Parece assim estranho. O direito ao bom nome é um direito que todos temos, a não sermos ofendidos na nossa honra. O que é a nossa honra? É aquilo que nós entendemos como aquilo que cada um entende ser a forma como nós nos apresentamos em público. Aquilo que achamos que as pessoas devem pensar de nós enquanto pessoas honestas, digamos assim. Ofende-nos a honra quando publicamente nos chamam de desonestos, quando publicamente nos chamam de desonestos na vida económica, na vida privada. Isso são ofensas à honra. Quando nos ofendem a consideração que outros têm de nós, a imagem de consideração que outros têm de nós, isso também são ofensas que são repudiadas. Quando alguém promove boatos para que outro seja desconsiderado, em vez de ser uma pessoa de bem, passa a ser uma pessoa a desconfiar. Mas isso está consagrado na Constituição? Isso está consagrado na Constituição, são direitos fundamentais do ser humano. Em princípio, todas as pessoas, onde quer que estejam, têm direito ao seu bom nome. Quem mais exige disto são as pessoas que têm uma vida pública, uma vida mais exposta. Até hoje em dia, com a exposição, é muito comum e é muito fácil, mas ainda assim o direito ao bom nome é um direito exigente e deve ser cumprido. E todos os cidadãos têm. Não são só alguns, todos têm, ainda que alguns tenham com maior sensibilidade, com uma margem maior, digamos assim. Mas num caso de difamação, como nós já também é um tempo que estamos familiarizados, acho eu, vamos ouvir nem que seja em jornais e telejornais, difamação, lá está o atentado a bom nome. Num caso desses, em que alguém é difamado, recorre aos tribunais para defender o seu bom nome. Como é que se avalia esse bom nome? Muito bem. Então, eu vou responder e vou ser ainda mais abrangente para ser ainda mais útil. Vamos. Que é a questão do seguinte. Hoje em dia, com as redes sociais, é muito fácil abrir-se um canal ou abrir-se, não sei como é que se chama, um espaço na internet em que as pessoas se põem a falar. Põem-se a falar de imensas coisas. E muitas das vezes acham engraçado falar da vida do fulano. E muitas vezes começam a achar engraçado gozar ou falar coisas que não são verdadeiras, ainda que sejam verdadeiras, se forem sobre a vida privada do fulano. Ainda que sejam verdadeiras, não podem falar. O direito ao bom nome abrange essas questões. É um limite. Ainda que seja verdadeiro, não se pode falar. A vida privada. Qual é o primeiro conselho que eu dou à pessoa? Que registre aquilo da melhor maneira. A prova. Porque essas provas depois são muito fugazes. Porque não vale a pena estar a fazer queixa e depois não tem prova nenhuma de que aquilo aconteceu. Então a primeira coisa é registrar a prova. Não sei como é que se faz isso, mas pela internet deve ser possível gravar, de alguma forma. Registar o nome e a morada de algumas das pessoas que tenham acompanhado aquilo. São das coisas mais importantes. É preservar a prova para estas questões. A seguir, fazer uma queixa na polícia. Esta queixa tem um prazo de 6 meses. Pode fazê-la diretamente ao Ministério Público, pode ir a uma esquadra. Em Portugal tem um prazo de 6 meses, não sei como é que será noutros países. E depois disto, por lei, é obrigatório que os crimes de difamação e de injúrias são considerados crimes particulares. O que significa que o Ministério Público não acusa, não é o Estado que se sente ofendido. É o próprio que deve sentir-se ofendido e é o próprio que deve vir a tribunal, depois da investigação, acusar os agentes do crime. E o Estado obriga a que, depois de fazer-se a queixa, se a pessoa
constitua-se assistente em Portugal, ou seja, precisa de fazer um requerimento a dizer agora eu quero ser não apenas queixoso, não apenas lesado, mas quero ser uma parte ativa no processo. Constituindo-me assistente implica pagar uma taxa de justiça e ter um advogado constituído no processo. Só assim é que o processo segue em frente. O que significa que estes processos podem ser um bocadinho mais caros do que outros, porque em relação aos outros, muitas das vezes basta só fazer queixa e algumas das vezes nem é preciso fazer queixa. Aos crimes de injúria e difamação e também a furtos de pequenos valores, a lei obriga a que o lesado se constitua assistente, que paga a taxa de justiça ou pensa ao Poder Judiciário. Mas o que é que se ganha ao ser assistente? O que é que se ganha com essa queixa? O que é que se ganha com a pergunta que me fizeste? Como é que se avalia o bom nome? A avaliação do bom nome depois tem que ver com várias questões. Tem que ver com o modo de vida do lesado, o modo de vida do ofendido. Quanto mais rica for a pessoa, digamos assim, a justiça é um bocadinho assim. Quanto mais rica for a pessoa, maior será o valor para indemnizá-la, porque maiores serão os danos que causaram a essa pessoa. É um bocadinho assim. No entanto, toda a ofensa ao bom nome é uma ofensa que tem uma reparação, muito provavelmente com um comunicado público, a lei prevê isso, a lei em Portugal, além de uma indemnização pelos danos morais, independentemente de outros, nomeadamente patrimoniais, que se venham a apurar ter acontecido. Então, os danos morais são sempre difíceis de contabilizar, mas consoante as circunstâncias da pessoa, consoante a abrangência da difamação, se foi num canal pequenino, se foram só 5 pessoas, é uma coisa, se for para um canal público, para 5 mil ou para 5 milhões, já é outra coisa. Isso tudo pesa no valor da... Então, pegando aqui naquilo que estavas a dizer há bocado, do nível de riqueza do queixoso, então, se nós assumirmos que há um Manel da esquina que não tem grande impacto, digamos assim, se calhar, aos olhos da sociedade, não sei, do Estado, da máquina do Estado, e for difamado e decidir fazer queixa, por não ter um grande impacto social, não será indenizado? Estou a perceber a pergunta. Não era exatamente esse o sentido que eu queria dizer quando falei da riqueza do queixoso. Qualquer pessoa tem direito a uma indemnização que lhe seja significativa. E essa significância tem a ver tem de ser proporcional ao seu nível de vida. E um queixoso que não tenha muito impacto social nem muita riqueza tem direito a uma indemnização que seja significativa. Que tem direito a uma indemnização que lhe valha a pena, que justifique. Se calhar não há de ser tão elevada quanto uma pessoa famosa, sim, muito famosa, que ganha dinheiro a aparecer na televisão, mas há de ser uma indemnização que lhe compense dos danos que lhe foram causados. E deve ser significativa. E como é que funciona? Ou seja, como é que funciona? Tu podes fazes a queixa no Ministério Público, numa esquadra da polícia, recordes a um advogado que faça a queixa por ti. Como é que... Exatamente, essas são as vias, são as 3 vias. É fazer queixa a uma esquadra da polícia, diretamente ao Ministério Público, por e-mail ou marcando uma audiência. Ou, às vezes, o melhor é marcar se for para fazer diretamente ao Ministério Público, porque pode haver necessidade de o fazer assim, mais vale se calhar às vezes marcar, ou enviar por e-mail também funciona, mas cada um depois faz a sua maneira. Ou recorrendo a um advogado, que o nosso trabalho é servir de esse de ligação, especialmente nestas questões, porque este tipo de processos depende muito da participação do queixoso. Depende muito da forma como o queixoso define a lesão e define os danos. Não há uma bitola que sirva para todos. E o valor a definir também está dependente desta questão que falaste há bocado, do impacto social. O valor definido depende disto tudo. Depende da gravidade dos danos na pessoa, depende da exposição, do modo como aquilo foi feito. Pode depender também da matéria que está em causa. Se for, por exemplo, e do tipo de dolo ou de ilicitude, porque se a pessoa achar que era verdade ou tiver na dúvida, há certas matérias em que ainda se admite, ok, se calhar não devias ter ido, mas a indenização não precisa ser tão elevada, porque se calhar o dolo também não foi tão elevado. O dolo da pessoa tem que ver com isto.
São estas questões que são todas ponderadas e chega-se depois a uma avaliação. E a nível da punição, nós estamos aqui, nós falamos sempre num campo de indemnização, não é? Isto é um crime. Isto é um crime, não é apenas uma ofensa civil. É um crime, ainda que não seja um crime público ou semipúblico, é um crime que pode implicar prisão. E prevê-se prisão para este tipo de comportamentos. E às vezes a prisão é a solução adequada quando a pessoa reincide neste tipo de crimes. Provavelmente a prisão é a única solução a aplicar para que se deixe de comportar dessa maneira. O Estado elenca isto como crime. Não é um crime público, como disse, nem é um crime semipúblico, mas é um crime. O Estado entende que este é um comportamento que as pessoas não devem adotar e que, se o adotarem, devem ser reprimidas ao ponto de poderem ser empresas. Não apenas ao nível económico, mas ao nível da sua liberdade. E já tiveste que defender um crime desses? Já tive que defender e já tive que acusar. Já dos dois lados, e faz parte. São questões, às vezes, são questões entre vizinhos, estou-me a lembrar de eram questões pequeninas, mas que este tipo de crimes é assim. E estamos a falar de um crime que se arrasta há muito tempo? Não necessariamente, porque a investigação é que às vezes pode ser fácil ou não. Normalmente estes crimes são expostos. Ou seja, a prova é registada, algures. E isto facilita a investigação. As pessoas também que ouvem isto, as testemunhas, também não vão ser difíceis de encontrar, porque o que atrasa muito os processos são, a maior parte das vezes, a investigação. Depois, em fase de audiência, em fase de julgamento, é mais célere, digamos assim. A investigação é que pode durar muito tempo. E neste tipo de crimes, se a prova for preservada, facilita bastante. Se a prova não for preservável, se for efêmera, pode ser muito complicado, ou se não é impossível, chegar a um bom termo na investigação, porque depois da investigação o Ministério Público devolve as conclusões ao queixoso, para o queixoso depois fazer a acusação. Marcos, acho que está. Acho que chegamos a... Estás esclarecido. Não, tinha aqui uma última questão que mas acho que esta vais responder com um mero sim, que é reconhecido a todos o direito à identidade pessoal, ao bom nome e à reputação, não é? São coisas distintas que aí estão. Não é só com o mero sim. A identidade pessoal e o bom nome não é exatamente a mesma coisa. Porque a identidade pessoal é eu saber quem são os meus pais, por exemplo. Ok. Isto faz parte, a genética também faz parte da identidade pessoal. Eu tenho direito a conhecer quem eu sou, no sentido da minha descendência, no sentido... Estas questões, isso faz parte da identidade pessoal. Além de ter, sim, um nome no BI, de ter um nome, não é? De ter esses dados de identificação. O direito ao bom nome é a tal defesa da honra dessa identidade, não é? E a reputação e o direito ao bom nome estão muito próximos, porque a reputação é a construção deste bom nome. E quanto maior reputação tivermos, também isto é valorizado nas eventuais ofensas ao bom nome. E, consequentemente, a reserva da intimidade e da vida privada familiar também são coisas diferentes. Também são coisas distintas e pode haver... Por exemplo, o crime de difamação não é crime se aquilo que for dito é verdade. Já não é crime. Pode ser considerado no âmbito da liberdade de imprensa, digamos assim. Então, se dizer que o meu vizinho de baixo cheira mal dos pés, e se ele efetivamente cheirar, não é que... Pronto, não é necessariamente difamação, mas há aqui uma questão que é, quando a matéria da difamação implica a reserva, implica violar a vida privada da pessoa ou mesmo a vida familiar da pessoa, aqui pode haver um limite. E ainda que seja verdade, a pessoa cometeu um crime, porque nessas matérias não deve falar. Por essas matérias não deve falar. Agora sim, está tudo mal. Obrigado. Até à próxima. É sempre um gosto.